Vou perguntar de onde que tu tá falando. Tá. De onde que tu fala? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Que legal. É. E Lucas, geralmente eu sempre pergunto, né, como que a galera me conheceu para me entender um pouquinho a história, né, para mim poder te ajudar aí da melhor forma possível, tá? Como que tu me conheceu? Cara, eu te conheci através do Instagram, velho. É, um certo dia, rolando a tela ali no Instagram, eu vi lá o seu anúncio do curso. Eu falei, porra, passar em medicina em 60 é charlatão. Como você mesmo fala, é um charlatão. É a receita do milagre. Eu acho que é impossível. Aí eu Uhum. fiquei com aquilo na mente. E aí voltou a aparecer outras vezes para mim no Instagram. Aí eu resolvi, até então, conhecer um pouco do seu trabalho. Fui, ouvi alguns vídeos no Instagram, alguns relatos, tipo da Calusa, né? Calúcia, tá ouvindo? Travou aqui um pouquinho. Mas não deu para ouvir nada então. Não, parou na Carlúcia ali, tu viu o depoimento dela, que também é da Bahia, né? Isso, isso. Aí eu pude ver um dos vídeos dela, do relato dela de vida, e aí aquilo me inspirou, velho. Eu vi que eu tinha capacidade de correr atrás do meu sonho. Foi quando eu decidi te dar um voto de confiança e acabei contratando seu curso entre 2023 e 2024. Mas tu fazia E aí, enfermagem antes, né? não, eu já era formado. Já era formado enfermeiro, isso? Isso, isso. E tu tava infeliz na tua profissão? O que que te motivou a fazer a transição da enfermagem para medicina? Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo ser enfermeiro, né? Cuidar dos meus pacientes, das pessoas. Inclusive, eu sou um dos melhores aqui, eu me considero um dos melhores da Bahia, Uhum, porque eu sou muito bom no que eu faço e tenho mais de 6 anos de experiência. uhum, Mas eu vinha sentindo, sofrendo muita humilhação, cara, ao ponto de procurar minha melhora, entendeu? Não estava mais aguentando humilhações de colega, desvalorização profissional, carga horária assim muito extensa para pouca valorização profissional. Foi onde o eu, salário muito ruim, muito ruim. Para o que você merecia mais, entrega né? como enfermeiro. É, E daí o médico ganhava mais. tem isso também. Ganhava mais e também a questão da Autonomia? qualidade do conforto em si e o Uhum, médico ele é mais ciência, né, ali no plantão no dia a dia que eu trabalho em UTI, ele é uhum, mais ciência, ele é mais ali para resolver problema resolutivo. Já o enfermeiro trabalha com ciência também, mas tem muita parte também burocrativa, administrativa, que você acaba abraçando tudo. Então tudo que acontece na unidade cai para o enfermeiro, entendeu? uhum. E tu viu muita. Porque assim, eu até tava conversando com uma aluna que também era da enfermagem, e ela disse que via muita coisa errada. Daí ela pensava, cara, eu tô vendo que isso é uma coisa errada e eu não posso falar nada, né? Então, tipo assim, não adianta eu querer mudar. Eu tenho que ser lá a médica e daí eu vou poder fazer daquilo que eu acredito que é certo. Aconteceu isso contigo também? Sim, principalmente na pandemia, onde eu pude perceber que faltava um pouco da humanização, né, de você se colocar no lugar do paciente, do familiar. E eu percebo muito nesse meio que eu trabalho, que eu vivo, que falta muito isso. Nem todo mundo se coloca no lugar do outro, nem todo mundo, de fato, propôs a dar, a apresentar o que você se propôs durante a faculdade ou juramento, né? Uhum. Então, assim, eu costumo dizer, Léo, que o que eu estou vivendo hoje em dia é um propósito de Deus, até um voto que eu fiz com ele. Então, eu costumo dizer que o que eu estou vivendo hoje é porque lá na frente eu vou ter que cumprir o voto que eu fiz com ele e vou ter que seguir esse propósito, onde eu vou ter que dedicar minha boa parte do meu tempo como médico para as pessoas necessitadas, as pessoas que realmente precisam, que precisam de um olhar diferenciado de um médico, e você se colocar. Por que eu digo isso? Porque, cara, a gente que vem de baixo, porque é que nem você, sua mãe é diarista, né? Doméstica, a Uhum. minha também é, né? Uhum. E para a gente que vem de baixo, velho, é difícil, é complicado certas situações, entendeu? A gente que não tem um estudo digno, não tem um estudo bacana, para a gente competir em uma faculdade federal, estadual, até numa privada mesmo, é difícil, a gente sempre vai ficar para trás. Não por culpa dos nossos familiares ou por a gente mesmo, e sim pela falta de oportunidade que não tem, a falta de política pública que o país não oferece, entendeu? Então isso acaba impactando diretamente nas pessoas que mais precisam, nas pessoas que menos têm, que no caso é a gente.
Então a gente fica refém do sistema, a palavra é essa, refém do sistema. E Então a me tua inclui motivação era estudar para poder mudar a tua realidade de vida, poder ajudar tua mãe, pagar um plano de saúde para ela. isso, isso. E também ter um conforto melhor de vida, poder chegar ao final do ano, então durante um ano, fazer 2, 3 viagens para fora do país, que eu nunca saí do país, Uhum. poder, sei lá, você chegar ao final do mês ali não tá apertado, só com aquele salário, mesmo assim não dá para fechar as contas, entendeu? E é isso, basicamente é isso. Poder também, o que estava me incomodando muito é poder fazer mais pelo paciente, pelo familiar. Que como enfermeiro eu não consigo fazer até um certo limite do que o médico faz, entendeu? Entendi, entendi. E tu não ficou com medo assim de fazer essa transição? Porque muitas pessoas têm medo, né? Pô, medicina 6 anos, eu vou ter que estudar e trabalhar. Então muitas pessoas têm esse medo, né? Tu não teve esse medo? Ó, medo, eu digo a você que eu sempre tive, porque o que que acontece? Como eu te falei, a gente que vem de uma realidade acadêmica muito assim defasada, eu me sentia incapaz, velho. Eu me sentia que eu tinha incapacidade de fazer medicina, que eu não ia conseguir, porque eu acho que é só para o pessoal que realmente vieram de escola particulares, que estão QI a mais do que a gente, mais avançado, que eu tinha aquela questão mesmo de incapacidade. Eu não tenho capacidade para isso, entendeu? Mas assim, eu falei, cara, quer saber de uma? Eu vou dar um voto de confiança ao curso do Leonardo, né, Uhum. o ATM, e vou botar Deus na frente, joelho no chão todos os dias, e ele vai me dar força. Não vai ser minha força, vai ser as forças dele, entendeu? Foi o que me mantinha em pé, as orações mesmo, parava para ler as Bíblias, algumas passagens bíblicas, alguns salmos também me ajudou bastante durante um ano de estudo. Mas é isso, velho, dizer a E você que eu daí me sentia Então tu não tinha base, né? Tu não sabia redação, não nenhuma, sabia matemática. nada, nada. Eu comecei do zero, cara. Do zero, zero. Meu estudo é assim, acadêmico, superior, superior fundamental e médio, muito defasado. Muito defasado. Que Ao loucura, ponto né? mesmo de não saber assim, uma regra de três direito, multiplicação. Velho, foi assim, foi um processo que eu tive que construir ao pouco, aos pouquinhos. Redação também, porque tu já estava formado como enfermeiro, Nada. né? Tipo, Redação, assim, é porque redação de vestibular, ainda mais que eu fui na época na faculdade, é diferente do Enem. Muito sim. diferente. A redação do Enem, como você ensinou lá mesmo no curso, são 5 passos. Uhum, Entendeu? A gente são 5 tópicos que você tem que saber dos tópicos, e além dos tópicos, não é só saber montar. Tem que ter estratégia e também tem que ter conhecimento de cultura, né? Conhecimento uhum, de literatura, de Brasil em si, para na hora ali também você não ir com o modelo pronto achando que vai dar certo e às vezes não dá. uhum. Então, você tem que ter essa inteligência, esse método que você ensina ativo mesmo, da gente estar aquela expertise ali na hora de saber o que eu posso usar, o que eu não posso. Então, eu tive que aprender do zero, passo a passo mesmo. Porque às vezes o cara que tá do ensino médio, ele já sabe redação, ele já sabe matemática, ele já sabe física, né? Agora que nem tu, né? Sair do zero, enfermeiro, trabalhando em UTI e ter que estudar é outro tipo de aprovação, né? Não é a mesma aprovação do que os teus colegas, né? Não, porque o que que acontece? Eu trabalho 36 horas semanais, onde eu dou 12 horas de plantões, a maioria é à noite, eu entro 19 horas e saio 7, 8 da manhã, que é onde eu só tinha ali para descansar quando eu ia para casa 4, 3 horas. Eu ia dormir até meio-dia acordava, tomava um café, e aí eu seguia para o teu curso online ali, caía para dentro ali, seguia teu passo a passo ali, bem à risca mesmo. E aí de tarde tirava um tempinho, no finalzinho da tarde, fazia um treino de musculação, um aeróbico, e aí à noite continuava de novo. E aí no dia seguinte, quando era meu dia de folga, né, que era 36 horas, no caso, a partir que você sai, já está contando. Então, 12 horas ali que eu saí ali durante o dia, um exemplo, se eu estava de plantão de noite, aí eu saí 7 da manhã, já está contando as 12 horas. Aí no dia seguinte, mais 24 horas, era 36. Então, eu usava essas 36 horas de folga para estudar, cara. Só isso, era só trabalho, estudo, academia e mais nada. Só vivia isso literalmente. Tu pagou o preço do sucesso, né? É, tive que pagar aqui, no caso, eu tive que abdicar de muita coisa, velho. Inclusive minha coluna, minha lombar, abrir mão de coisas importantes com colega, com os amigos. Tu tá Festa, festa eu plantando, não né? tive festa. Tu tá É, plantando, né? E a colheita é certa, né?
Cara, eu te digo que se fosse para fazer tudo novamente, com certeza faria tudo Que, que legal. E daí o que te tá chamou a valendo a atenção, pena. então, para fazer o método foi as metodologias ativas, isso? É, porque, assim, eu tenho TDAH. Uhum. E aí o método passivo comigo não funciona. Tem que ser um método de estudo muito passivo ali, de videoaula, de uma coisa ali para que prenda a atenção do aluno, com o professor explicando. Comigo não funciona. O que funciona comigo, inclusive está até me ajudando muito na faculdade, é ser o método de estudo ativo, esse método de investigação, esse método de você estar buscando estimular o cérebro, de você estar sempre o tempo todo procurando ali na internet, porque a internet, o pessoal acha que a internet é só fonte de informações que de redes sociais ou de notícias ruins, mas na verdade não é. A internet é um mundo. A internet ela está tanto para o bem como para o mal. Basta a gente saber usar a internet da forma correta. Então, eu percebo que quando eu comecei pelo seu curso, eu vi que a internet, além de ser o mundo, eu pude ter estratégias boas, onde eu ia para algumas plataformas, alguns sites confiáveis, que acabavam me ajudando muito a adquirir e obter o conteúdo, o conhecimento em si. Então, eu acho que Perfeito. o que foi fundamental na minha aprovação foi isso, essa forma de estudo, esse método ativo. Perfeito. Depois vamos falar da faculdade, né? Como estudar durante a faculdade. Uhum. Mas antes, deixa eu te perguntar, aí tu aplicou o método, então, né? É, aplicou ali um método e foi fazer o Enem. Como é que tu foi no Enem daí? Cara, o meu primeiro Enem que eu fiz foi em 2015. Depois, em 2016, para você ter noção, a minha redação era a primeira que eu fiz. Em 2015 foi 160 pontos. Em 2016, 200 pontos. E Aham. assim, as outras matérias nem vou falar. Horrível, horrível, Sim. horrível. E aí eu fiz seu método, e aí com seu método, o que me ajudou muito mesmo, velho, muito mesmo, foi o simulado. Simulação de prova. Eu simulava do jeito que você falava. Pô, tirar ali no final de semana, fazer 2 simulados. Aí eu fazia o quê? Tirava o final de semana, sábado e domingo, e aí simulava o dia da prova. Tirava ali 5 horas e meia certinho, botava uma garrafa de água do lado, não ligava ventilador nem nada, e aí ia fazer o simulado. E aí, no dia da prova, velho, não tive dificuldade nenhuma. Inclusive, eu fiz uma escola estadual que tinha muito barulho, muita zoada, muito entre e sai, não tinha ar-condicionado. Então, não tive dificuldade em relação a isso, porque eu vinha me preparando ao longo do ano. E isso graças ao curso. Porque eu acho que se eu não tivesse me preparado, conforme você orientava no curso, eu acho que eu não conseguiria. Porque a pessoa que tem TDAH já tem tendência a desviar, a ter déficit de atenção, a se desconcentrar mais rápido. Então, num dia eu consegui mesmo porque eu estava preparado, porque eu já vinha simulando, fazendo 90 questões em Uhum. 4, 5 horas. Mas eu digo a você, como pessoa comum, como eu vejo muitos vestibulando aí que fazem cursinho presencial mesmo, que ele sabe o conteúdo, estuda tal, carga e carga de hora de matéria ali, matéria densa, mas quando chega na hora da prova não tem um psicológico preparado, entendeu? Adequado, que é esse método que você ensina, essa orientação da gente simular mesmo, a questão de fazer simulado um atrás do outro, para no dia da prova você não ser pego de surpresa, entendeu? Então acho que para mim assim no Enem foi tranquilo, cara. E na Os 2 para medicina, mim foi tranquilo. fazendo um paralelo com a medicina, na medicina acontece muito isso, né? A pessoa tem a teoria, mas não tem a prática. Aí Não chega tem uma ali uma prática. PCR, o cara sabe a teoria da PCR e fazer, né? Tu já deve ter presenciado isso, é outra coisa, né? Saber se é um ritmo Inúmeras chocável, se vezes. não é chocável, quanto de adrenalina que eu vou utilizar. É outra parada, né? Não, e fora que, como você falou, a pessoa até sabe, mas quando chega na hora não tem um preparo emocional, desequilibra, velho. A pessoa acaba desequilibrando, não sabe lidar com a equipe, aí fica irreconhecível, fica nervoso, começa a falar alto, gritar. E não é assim. É como você falou, tem que ter um psicológico forte. Se você não tiver um psicológico forte, ainda mais que você é o médico, você é o chefe ali, você que é o cabeça ali da condução da coisa, como se fosse o capitão ali do barco, você tem que ter um emocional justamente para coordenar ali e orientar seus colegas, entendeu? Então, se não tiver um psicológico, de nada adianta o conhecimento, cara. E o dia da aprovação, como é que foi que tu descobriu que tinha passado? Ô, rapaz, foi assim, ó. Eu fiz o Enem e aí estava esperando em janeiro, fiz um vestibular estadual aqui, foi o da UNEB, e aí eu tinha 2 meses para estudar para ele, e aí o que que acontece?
assim, muito diferente do Enem. Prova, a redação também é muito diferente do Enem, muito diferente. Aí eu me preparei porque eu falei, velho, se não der certo no Enem, porque eu não sabia a nota ainda, né? Aham. Eu vou tentar esse vestibular. E fui estudando, estudando, estudando. Quando foi em janeiro, que esse vestibular eu passei em dezembro, aí foi para janeiro, eu fiz em janeiro. E aí, Uhum. beleza, saiu o resultado do Enem. Eu falei, cara, ó, o SISU aqui eu não sei se eu consigo. Aham. O ProUni eu não consigo porque eu já sou formado. Porque quem já é formado não pode conseguir o Sim. ProUni, que é bolsa em 100% integral em, bolsa, em faculdades privadas. E o FIES, eu vou jogar nota para ver se eu consigo. Mas eu falei, ó, porque a da pontuação, eu tinha uma pontuação boa. Aham. Mas só que quando envolve medicina, tudo é concorrido, cara. Sim. Entendeu? Porque onde eu estudo hoje mesmo, todo mundo queria ter o FIES, mas não tem, porque é para pouco. Entendeu? O FIES são para Sim. poucos, não é para qualquer um, é para quem realmente estudou e conseguiu a pontuação. Sim. Aí eu vim estudando, falei, pô, quer saber de uma, vou continuar estudando. Vou continuar 2025, vou fazer de novo. Aí eu tirei minha pontuação, foi 774, 73, alguma coisa assim. Aham. E a nota de corte aqui na Federal é 840, 830, Sim. depende. E se tiver cota, aí. Uhum. Mas, assim, a concorrência é muito grande para a UFBA. E aí, o que acontece? Eu vim estudando, continuei estudando, não parei. Fiquei, assim, tive uma semana assim de porre, tirei uma semana para descansar, Uhum. até para me recuperar mesmo, porque eu estava cansado fisicamente. E aí, voltei a estudar tudo novamente. Peguei seu método, vi o curso, tudo novamente. Falei, não, peraí, onde é que eu estou errando? Onde é que eu deixei de ver alguma coisa importante? Que eu lembro que no curso você faltava muito isso de não assistir o vídeo em velocidade, não pular a aula, que era para assistir vídeo por vídeo com calma, com paciência, entender e não deixar de aplicar o método. Aí revi o curso tudo novamente, as aulas principais, principalmente as primeiras aulas básicas, e vim estudando. Aí quando foi um certo dia que eu estava estudando física, com a fazendo as fórmulas direitinho ali, que eu tenho muita dificuldade em física e matemática, eu recebi um e-mail do Ministério da Educação, que eu tinha me candidatado para o FIE, mas eu estava sem esperança, que eu tinha sido pré-selecionado. Cara, eu nem acreditei, velho. Você tem noção, eu não abri o e-mail, que eu achava que era vírus. E aí eu fui abrir o e-mail depois de 2, 3 dias, que aí a ficha realmente estava caindo, mas não tinha caído ainda. Aí Aham. quando eu fui ver lá, eu fui pré-selecionado e aí eu tinha poucos dias para mandar a documentação e comprovar também que as cotas que eu tenho como direito, né? Aham. E aí eu fui, coloquei que tinha interesse e tal, confirmei. Depois a faculdade entrou em contato comigo, uma faculdade, inclusive, que eu formei muito boa, que é a Unifax aqui de Salvador. Ah, então tu fez a enfermagem e agora tu voltou como estudante de medicina. É isso, isso. Cara, é porque Caramba, assim, cara. ó, O mundo dá na voltas, minha né? vida, é as voltas e na minha vida eu faço tudo com estratégia, velho. Porque assim, ó, quando eu entro em um negócio, ainda mais quando envolve dinheiro, eu só saio depois de conseguir ali o objetivo. Entendeu? Então, quando na minha preparação para o vestibular, para o Enem, eu falei, cara, se eu não passar na federal, eu vou conseguir pelo menos o FIES, que já é muito, para quem não tem nada, já é muito, cara. Sim. E E, assim, o aí, pessoal eu acha falei, que é fácil o FIES, não é, né? Tu tirar não é setecentos e não, setenta no Enem é uma nota altíssima. não é não. Não é fácil não, pô. Oxi. E aí, o que acontece? Eu falei, eu vou me preparar se eu não passar na federal, pelo menos eu vou para a faculdade onde eu formei. Por que eu vou para lá? Porque o ensino é muito bom, a qualidade da faculdade é muito Não boa, a tem estrutura greve? muito boa, não tem. E outra, como eu já sou formado e formei por lá, a ementa deles coincide com a minha matéria de enfermagem. Elimina muita matéria do ciclo básico, Cara, top. entendeu? Então eu joguei assim, uma dívida. Então a dívida de 700 mil vai cair para 350 mil, porque eu já até me reuni com a coordenação do curso com a professora. Eu vou conseguir eliminar praticamente quase 3 anos de curso. Caramba, cara. Que estratégico, Lucas. Perfeito, cara. Ah, É, uma é, aula agora, tu deu uma aula aí, né? Caramba. Tu sabe que é, eu tive uma colega, né? Que ela era fisioterapeuta e ela fez a mesma coisa que tu. Ela fez a faculdade que ela fez a fisioterapia para comer as matérias. Aí, esse primeiro semestre, que é norma deles, eles obrigam o aluno a cursar o primeiro semestre para no segundo você poder pedir dispensa das matérias. Então, o que acontece? Não faz, na minha cabeça não faz sentido porque
já que eu sou formado e tenho oportunidade de pedir dispensa, não faz sentido eu cursar essas matérias que eu estou cursando agora no primeiro semestre, e também o valor financeiro, que dá quase 75 mil, 74 mil. Mas, enfim, entrei e aí fiz as matérias todas desse semestre, me saí muito bem, velho, porque, assim, eu acho que não só pelo fato de ser formado, ajuda muito, mas muitos conteúdos desse primeiro semestre eu peguei foi em 2016.1, eu não lembrava de muita coisa. Anatomia eu tirei de letra, mas a parte de histologia, essas coisas, eu tive dificuldade porque não tem como lembrar. E são Sim. conteúdos que nem bioquímica. São conteúdos que demandam uns pontos chaves que você tem que gravar, tem que memorizar para no dia da prova você sair bem. Mas o que está me ajudando muito é que eu estou aplicando o teu método no Sim. estudo, cara, porque meus colegas estão se matando de estudar, estão se acabando com o livro. Velho, bioquímica mesmo eu dou risada, porque ó, eu não sou bom de química, mas bioquímica na faculdade eu estou dando aula. Por quê? Aham. Enquanto os colegas estão se aprofundando no livro e mesmo assim não estou conseguindo aprender, estou tendo dificuldade, eu estou usando o teu método de investigação e comigo está funcionando, eu estou aprendendo tudo, cara. Caramba, hein, É o que está Lucas? me Que salvando. legal. É. Tá, e beleza, daí então tu botou no FIES, conseguiu passar, tirou 760 no Enem, foi, quando, a redação foi acima de 900 também, 940 foi a tua redação? Acima de 9. Caramba, hein, cara, que bacana, Sim, né? Provando que o método ATM-RED funciona, né, da redação. funciona. Funciona porque, assim, como você mesmo fala no curso, funcionar, funciona, mas só vai funcionar se de fato você correr atrás e aplicar o método, porque não adianta eu comprar o curso também e achar que eu vou passar sem eu fazer minha parte, né? Nada cai do céu. Sim. Tá, daí tu passou, tu matrícula pronta, documentação tudo aprovada. O que que passou na tua cabeça assim, cara? Tu, pô, cara, eu vou ser médico. Qual foi a reação? Tu chorou? Tu agradeceu a Deus? O que que tu fez? Ó, eu fui para as aulas e aí, assim, tava indo por ir mesmo no automático, fiquei indo no automático, mas a ficha não tinha caído ainda. Não tinha, porque eu só tava indo no automático mesmo. Só foi cair, velho. Eu acho que depois de 2, 3 semanas que realmente caiu mesmo a ficha. Foi quando um dia que eu tava em casa, na cozinha, fazendo alguma coisa. E aí, velho, a ficha caiu. E aí, pô, eu desabei, caí no chão, ajoelhado. E aí chorei horrores, velho. Aí eu falei, pô, Deus, sem você não tinha acontecido, velho. Não teria acontecido, entendeu? Aí depois que, de fato, a ficha, como hoje eu tenho noção que, de fato, eu estou estudando medicina, que eu estou fazendo o curso que eu tanto sonhei. Mas, velho, demorou muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Hoje, quando eu me vejo na faculdade, eu falo, caramba, velho, eu estou fazendo medicina como, velho? Eu vim do nada, sem nada, Filho de entendeu? doméstica? Filho de doméstica, pai alcoólatra, já falecido já. Mãe mora no interiorzinho lá, aqui na Bahia, eu moro aqui em Salvador sozinho. E assim, velho, não é fácil, mas assim, ó, tem você como eu também, que não é impossível. Se você tiver Deus e tiver força de vontade, velho, e disciplina, dá certo, entendeu? Botar a bunda na cadeira mesmo e estudar, com o método certo, né? Claro. Cara, em menos de um ano, né, cara? Bah, foi muito rápido. Muito rápido. Foi mesmo de. Ainda tem isso. Eu comecei a estudar, se eu não me engano, foi depois do dia 30 de abril do meu aniversário. Uhum. Então, Que eu tu comecei a estudou estudar. maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. 6 meses, Sim. cara. Pra tirar 770 no Enem É, é uma nota altíssima, né? não, e lembrando que eu saí do zero. Lembrando, porque assim, do zero a. Porque uma coisa é você pegar um aluno do ensino médio, que querendo ou não, domina matemática, física e química. Outra coisa é você pegar um aluno que realmente tem dificuldade, tinha mais de 15 anos sem ver o conteúdo do ensino médio, que mudou muita coisa de lá Uhum. para cá, e eu comecei do zero, velho. Só era só com força de vontade mesmo, E que apenas. idade tu E tá, assim, Lucas? Porque o pessoal tem muita crença nessa questão da idade, né? eu tô com 33 anos, velho. É que, 33 tipo anos. assim, o pessoal acha, tu tem que passar em medicina com 18 anos. Mentira, a média de idade dos médicos é acima de 40 anos. Que nada, cara. Ó, na minha sala, inclusive, quem vai com a idade acima de 30 acaba até se destacando, porque tem uma mentalidade Mais muito focado, né? diferente. É focado, você não fica perdendo tempo com distrações, entendeu? Sua mentalidade é diferente, porque muita gente nova, muito adolescente de 18, 17 anos, que nem conheceram ainda a vida adulta, pô. Nem a adolescência, entendeu? Então, quando você vai
acima de 20 anos, já com a mentalidade, com a vivência de vida, você acaba se destacando. Porque, assim, é o que eu costumo dizer assim, velho, o aluno que ele sabe o que ele quer, que ele está determinado que é aquilo que ele quer ali, e nada vai impedir ele de conseguir os objetivos dele, independente da idade. Pelo contrário, a idade vai ajudar ele, porque ele vai ter em mente que ele precisa se dedicar mais, que ele precisa ficar livre de distrações, que ele tem compromisso, que ele já é uma pessoa com uma idade que tem responsabilidade. Então, isso acaba ajudando e não atrapalhando. Eu acho que quando você tem uma idade assim, de adolescente, eu acho que você tem mais a perder do que a ganhar, porque você fica sujeito a ter muitas distrações, entendeu? Então, acho que a Sim. idade, pelo contrário, ela não atrapalha, ela ajuda. Essa questão de idade, para mim, está sendo maravilhoso, velho. É. Que legal, cara, que legal. E tu tá feliz então com as aulas? Oxe, oxe. Vou ter minha última prova agora, a última, penúltima prova agora, segunda-feira, de PM SUS, que é Aham. prática médica no SUS, e na próxima segunda, sem ser essa próxima, eu tenho uma de NCS, que aí engloba tudo. Pega bioquímica, pega histologia, anatomia, pega tudo. E mais que feliz, eu estou ansioso já para avançar para o próximo semestre, que é onde eu vou já para a área clínica com fé em Deus, velho. Caramba, tu já vai de pular pra clínica? É o quarto ou quinto semestre. O quinto semestre em diante já é clínica. Aham. É, porque assim, cara, É, se tu velho. analisar, anamnese tu sabe fazer, né? Tudo, cara. Exame Olha, físico tu sabe. Vai fazer o quê nos primeiros anos da faculdade? olha a aula prática que teve agora, HMEC, né, que é habilidades médicas, que teve agora no primeiro semestre. Eu não estudei nada, porque eu sei, entendeu? Não estudei Uhum. nada, porque foram coisas que eu aprendi na faculdade, na minha primeira faculdade como enfermeiro. Então, que geralmente é o que o médico aprende ali no início do curso, as matérias básicas. Não estou dizendo que eu aprendi coisas aprofundadas, como eu vou aprofundar lá na frente, de doenças, área clínica, essas coisas, não. Estou falando das matérias básicas mesmo, como enfermeira, anatomia, histologia, homeostase, sistema circulatório ali, respiratório, essas coisas, eu aprendi. Então, essa parte para mim não vou ter dificuldade, não estou tendo Sim. dificuldade justamente por isso. E a tua mãe falou o que pra ti quando tu contou pra ela que tu passou? Ah, velho, ficou feliz porque assim ela pela realidade dela que ela vem a maioria não, todo mundo da família assim, todo mundo analfabeto, a pessoa tudo não tem esperança de vida, porque é o interior da Bahia aqui, Irará, que todo mundo da família dela não estudaram, sempre ali na roça, trabalhando na roça, ou trabalhava para comer ou não sobrevivia, então não tinha esperança. Porque assim, eu costumo dizer que para você ter uma qualidade de vida melhor ou uma esperança de vida melhor, você tem que ter um emprego melhor, emprego bom. Mas para você ter um emprego bom, você precisa estudar, porque sem estudo você não consegue ter um melhor emprego, uma qualidade de vida melhor. Então, quando o ser humano ele não tem essa qualidade, esses estudos, porque ele tem que escolher entre o trabalho e o estudo, porque se ele estudar, ele morre de fome, porque não vai ter o que comer, ele não vai trabalhar. E se ele trabalhar, ele não vai morrer de fome. Em contrapartida, ele paga o preço que é não estudar. O preço é bem mais alto. Então, eu digo assim, que pessoas que vêm assim, que nem da minha família, da minha mãe, desses lugares, desses interiores da Bahia, onde no fim do mundo, que não tem um estudo, eles não têm perspectiva de vida. Por falta de política pública mesmo, porque eu acho que as políticas públicas ela deixa a desejar em si o investimento dos governos, entendeu? Então, todo mundo assim analfabeto, o único que tem faculdade da família mesmo sou eu, como enfermeiro, e agora o Ninguém mais primeiro médico estudou. da família, e o que Caramba, hein, mais cara. estudou é. Que bacana. Tu tem noção do legado que tu vai deixar, cara? Imagina teus filhos, né? Não sei se tu tem o sonho de ter filhos. Assim, não é uma prioridade, mas No eu tenho futuro, sim. Se né? vier, vai ser bem-vindo. É, imagina É, daqui 10 anos, né? Tu formado lá com teu diploma, né? E tu ter teus filhos, né? E eles poder ver, né? Da onde que tu saiu, aonde que tu chegou, né? Um legado que tu vai deixar é, pra tua família, né? e eu te digo assim, Léo, de coração, velho. Pô, minha realidade assim não parece não, mas eu já sofri muito nessa vida, cara. Muito mesmo de uma realidade assim, de às vezes de não ter o que comer, velho, de não ter o que beber mesmo, de dormir com fome e falar, a mãe chega e falar, bebe água, que a fome passa e vai dormir, entendeu? Então, velho, comecei a trabalhar desde pequeno, de uns 5, 7 anos de idade, sempre ali ajudando ali, e aí fui crescendo, sempre convivi no meio de trabalho. Eu posso até dizer que o trabalho ele me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje, porque eu acho que o trabalho
direciona um homem, ele forma um homem, entendeu? Não sou a favor de trabalho infantil, não, longe de mim. Mas eu posso dizer que a necessidade faz o homem. A realidade é essa. Então, eu sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar e continuo trabalhando até hoje, mas eu sempre coloquei em mente que só ia ter uma melhora na minha vida através dos estudos. Então, eu tinha que conciliar estudo com trabalho, não era fácil. Mas se não fosse assim, eu ia continuar na mesma, ganhando um salário mínimo ali, como repositor de supermercado, como ajudante de pedreiro, como promotor de vendas também, que eu já trabalhei. Enfim, trabalho que paga um salário mínimo que no final do mês não dá para nada, entendeu? E aí eu estava cansado, aquilo ali não era mais para mim, aquela realidade ali não era para mim, eu não queria viver aquele ciclo familiar, que eu costumo dizer que nem é um ciclo, é uma maldição que eles Nasce pobre, morre carregam de pobre. nasce pobre, morre pobre, e a, o termo é até um pouco pesado, mas assim, nasce burro e além de burro é ignorante, porque não quer aprender, entendeu? Porque o cara, a pessoa quando é burra e pelo menos quer crescer na vida, ou tão subentende que vou aprender estudando, ou tão com o próximo, beleza, mas quando a pessoa tem a mentalidade fechada, a mente fechada, aí fica difícil de você conseguir alguma coisa na vida. Então eu falei, pô, eu tenho que estudar, tenho que correr atrás, eu sei que não vai ser fácil, vai ser eu e eu mesmo, e é isso, cara. Sim. E, Lucas, como é que tá a tua rotina agora na faculdade, assim, pra mim, pra gente poder falar um pouquinho aí sobre a tua rotina, sobre algumas estratégias aí que eu acho válida pra tu melhorar teu rendimento aí na faculdade. Ó, assim, eu tenho aula das 8 às 18. E aí, geralmente eu trabalhava plantão misto, que era plantão de noite, aí folgava 36, depois era plantão dia. Ou então vice-versa, era dia, depois 36 noite. Aí eu tive que mudar tudo para noite. Então, porque a aula é de segunda a sexta, eu estou tendo que trabalhar só à noite, então estou conciliando. Um exemplo, Uhum. quando eu não estou trabalhando durante a semana, eu trabalho final de semana, que não estou trabalhando agora. Hoje eu estou de 24 horas. Aí amanhã eu Uhum. vou para casa de manhã, estudo o dia todo, e aí segunda eu vou para a faculdade, onde eu entro 8 horas da manhã e largo 18 Uhum. da semana, como são 36 horas. Eu, segunda-feira, eu saio de casa às 7 horas da manhã, vou para a faculdade, começo a aula às 8 horas da manhã, vou até 18, 18 e 20, saio da faculdade, vou correndo para o trabalho, onde eu pego 19 horas, e aí largo 7 horas da manhã no dia seguinte, onde eu corro de novo para a faculdade e fico até 18 horas. Aí sim, depois da faculdade, que eu volto para casa, depois de 36 horas na rua, que eu volto para casa para poder tomar banho, comer alguma coisa, descansar, estudar algumas horinhas de estudo e aí dormir. Tá. É uma rotina bem pesada, né? Mas é possível, né, cara? É possível. É Léo, eu vou te porque dizer assim, não adianta, né, cara? Não existe vida fácil, né? mas assim, eu vou te dizer de coração, cara, assim, que, velho, a parte física pega muito, mas assim, nada se compara ao estudo pro vestibular, não, velho. Eu acho que Uhum. eu posso dizer que para mim está sendo tranquilo, porque eu tenho em mente que eu preciso do dinheiro, porque eu moro de aluguel e tal, e até Uhum. para pagar meus custos também na faculdade, com lanches, eu levo alimentação também que eu faço, e Uhum. transporte público, eu preciso do dinheiro, então eu acho que para mim é tranquilo. E nada se compara ao vestibular, não, onde você estuda horas de estudo, com insegurança, não sabe se vai dar certo, e Uhum. você fica ali horas estudando, 10, 4 horas, as pessoas que fazem cursinho vestibular, e não se compara, não, velho. Porque Sim. assim, eu com o seu curso eu estudava 4, 5 horas por dia, assim, geralmente. Quando eu podia, eu ia além, assim, mas tentava fazer o máximo de questão, tentava fazer o máximo de simulado, então, foi um ano assim que eu me abdiquei muito de muita coisa assim, até de cuidar de mim mesmo assim. Mas eu posso dizer que comparado ao que eu estou vivendo hoje, não é nem 50%, cara. Tá sendo Sim. tranquilo. Tranquilo. Assim, o que eu falo para os alunos, né, quando eles passam em medicina, né? Ter bastante organização, né? Não querer dar uma de querer estudar tudo, não tem como estudar tudo, né? Não tem. E usar a inteligência artificial, né? Tem que usar o chat GPT ali para organizar a tua vida, né, cara? Porque tu É, sobe o PDF do livro de histologia, por exemplo, tu vai ter lá tecido conjuntivo lá. Tu tá tendo o básico agora de histologia, né? Depois vai para os é, sistemas, né? Mas, por exemplo, tu vai cair lá pâncreas, né? Em histologia, né? As células do pâncreas, né? Células de Langerhans, né?
Aí, cara, tu sobe o livro de histologia em PDF no chat GPT e, ó, tá o resumo, né? E óbvio que tem que ir treinando ele, porque às vezes ele traz umas respostas meio aleatórias, né? Mas tu vai treinando ele e aí tu vai criando neuroassociação, né? Aí tu pode, por exemplo, tu associar, pegar alguma coisa, né? São células que produzem insulina, né? Tem o glucagon e a insulina, são os dois hormônios que o pâncreas secreta, né? Então, ele é uma glândula endócrina e exócrina, né? Então, tu associar, né? Ah, quando eu como chocolate, né? Então, quando eu como chocolate, o pâncreas secreta insulina, né? Criar as neuroassociações. E aí tu pode usar o chat ali para ele te ajudar fazendo essa neuroassociação, né? Porque, cara, tu lê o livro assim, cara, não tem como, né? É muita matéria, né? E comigo não funciona, esse método antigo comigo não funciona, porque eu sou muito de escrever, eu sou muito de papel e caneta, é um método muito ativo, que nem você ensina no curso. E o bom da faculdade, que a faculdade é um método ativo, é PBL, e é muito bom, para mim está sendo ótimo por isso, porque é um método que a gente tem tutoria toda segunda-feira, tutoria onde a Uhum. gente pega um caso clínico e aí tem 8 objetivos que você tem que estudar ao longo da semana. E aí pega fisiologia, pega doença, pega tudo. Então, o que está me salvando é esse mesmo, que eu estou aprendendo e muito, por sinal. Inclusive, eu estou tendo agora a parte de diabetes. E aí, essa semana eu estudei isso aí mesmo que você falou, da questão da enzima, das alfas, alfa-beta, que produz a insulina, o glucagon, o bicarbonato. E é isso aí mesmo que eu estou estudando, cara. Uhum. Beleza, então. E aí tu pode, por exemplo, pedir pro chat fazer as perguntas para ti, né? Então tu vai vendo mais ou menos o que que o professor focou ali na tutoria, né? Quais são os principais pontos, porque ele que vai fazer as questões da prova, né? E aí eles te passaram algum drive de estudo, teus veteranos, alguma coisa? A galera, a gente, como tem a tutoria, a gente mesmo cria o material, porque tem a Aham, síntese provisória, que é ao longo da aham. semana, né, que a gente bota os objetivos e aí os conteúdos e o mapa mental. Depois a gente faz a síntese, a nova síntese, que a gente tem que enviar para o grupo e tem que mandar para o professor. Que é através dessa nova síntese, com o objetivo, que cada objetivo você vai botar o conteúdo, que a gente vai usar para estudar para as provas. E Uhum, também tem aula no laboratório, que é de Morfolab, que aham. trabalha em cima do caso clínico que ele deu na segunda, e tem aula também com TBL invertida. Porque como é que funciona? Ó, segunda-feira tem um caso clínico no paciente que a gente vai Tipo, por exemplo, trabalhar diabetes. Daí estuda a isso, fisiologia da diabetes, a anatomia da diabetes bioquímica, tudo. e a bioquímica, tá? Entendi. É. Aí, Farmaco tu não exemplo, teve ainda, então? farmácia é mais para frente. Aham, É. tá. Aí eles fazem o quê? Eles fazem, tem a tutoria, que é o método que a gente vai correr atrás para estudar, que é o método que é o aluno que corre atrás. Aí tem um laboratório que vai trabalhar em cima daquele caso clínico, que é o que você falou da questão da alfa, do clavão e tal. E aí terminou a aula do laboratório, a gente vai para a sala de aula de novo, onde a gente vai ter o TBL, que é o TBL invertido, que é justamente aquilo que a professora deu de manhã, mas aí já com a professora do método ativo, que ela da bioquímica, estava explicando. E assim, esse negócio de, tipo, o aluno toda hora está com o método ativo, ele não para, está em uma sala, sempre fazendo como é que eu posso dizer assim, uma prática, uma coisa assim, diferente do método antigo. Que é um método bem antigo mesmo, como o PDL mesmo, PBL, onde o aluno aprende através de muitas questões, de Uhum. carro, essas coisas assim. E é o método que mais estimula o cérebro, né? Essas estratégias passivas aí da videoaula, ou escutar o professor, ou ficar lendo livros. Isso Não daí é funciona, muito passivo, né? Não retém, né? não funciona. Slide, velho. Na minha primeira graduação, eu Aham. entrava na aula, velho, ficava a metade do dia ali, velho, só vendo slide, velho. Era 130 slides, 100 slides, e saía sem entender nada. Era só ali sentado na cadeira, o professor passando no slide, ele não estava nem aí, porque ele deu a aula dele. Já esse método ativo, né, eu vejo que funciona muito comigo, porque, como eu te falei, tem a tutoria onde a gente vai discutir os objetivos, vai discutir os casos, estimula o aluno, estimula o cérebro toda hora. Você está fazendo várias sinapses ali, o neurônio está ali toda hora ali brigando um com o outro, você vai criando memórias. E tem essa questão de você estar o tempo todo, você, uma hora você está na sala, outra hora você está no laboratório, outra hora você está na tutoria, outra hora você está discutindo o caso. Velho, para mim está sendo maravilhoso, cara. Uhum. Ah, que top, né, cara? Isso é bem importante, né? Mas a faculdade fica bem mais prazeroso estudar na faculdade, né? Bem, bem. Para mim,
está sendo ótimo. Claro que os colegas assim, que não se identificam, Aham. que nem 18, 19 anos, que vieram do ensino médio e tal, mas eu tenho que dizer que para mim está sendo ótimo, velho. Esse método é ativo, Sim. porque não é E para qualquer um, não. Tem que realmente gostar e correr atrás. Porque eu digo, mando o professor da aula, e eles acham que estão aprendendo e não estão. E como são 8 objetivos, eles não conseguem dar conta dos outros objetivos, sendo que é uma semana, velho. Eu dou conta sim, dos 8. Em um dia, 2 dias eu dou conta dos 8, e bem estudado. Por quê? Eu venho uma preparação para o Enem muito boa, entendeu? Eu estudei sim. o 2024 todo através do teu curso. Então, para mim, Uhum. assim, está sendo ótimo, porque eu estou correndo atrás e estou estudando. Agora, o que não entra na minha cabeça é que, poxa, um cara que está com mais de 30 anos, trabalha como enfermeiro, 36 horas ao longo da semana, perde noite, perde tudo, o cara está dando conta dos outros objetivos. Agora, os alunos que a maioria, que a faculdade onde eu estudo, a mensalidade é 15 mil, cara. 15.000? Então, 15 mil. É. Uhum. Eu pago menos porque, como eu fui fiel, eles dão bolsa, dão desconto, essas coisas, né? Aham. E aí, o que é que acontece? A galera não trabalha, não faz nada, pô, só faz estudar e só vive reclamando, não consegue dar Sim, conta de 7, 8 objetivos. Eu falo, cara, e vocês fazem o que ao longo da semana? Ah, vou jogar bola, vou jogar futsal, vou fazer isso, fazer aquilo. sim. Vou sair com a gatinha, ou vice-versa. As meninas, vou jogar um futebol. Então você vê que a realidade é diferente. Por isso que eu tô te falando que a questão da idade ajuda muito e não atrapalha, entendeu? Aham. Porque você vê que são realidades diferentes. Porque o que eu percebo lá mesmo é que, infelizmente, é uma realidade que eu nunca presenciei. Está sendo, assim, um pouco difícil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o papo da galera lá, velho, é carro, carrões, é É. viagem agora que eles vão viajar para fora do país, é coisa Aham. assim de outro mundo, Mas é vai chegar a tua celular vez de última também. Vai geração. chegar o teu momento. Hã? Vai chegar. Vai chegar a Mas colheita, assim, né? cara, não é fácil não, velho, não é fácil não. E Sim. outra, aí você acaba sendo taxado como chato, porque você fala que não, que tá se dando bem com o conteúdo, e pelo fato também de eu já ser formado e saber algumas coisas, eu acabo falando muito, aí a galera não gosta, entendeu? Sim. Mas é isso, cara. Quem, Faz quem, parte, né? quem, quem nas... faz parte. Deu a oportunidade, eu tô falando, eu falo mesmo. O professor perguntou se eu Sim. falo mesmo. Tem que ser, né, cara? Tem que correr atrás, né? É, Não adianta, né? se não for assim, a gente não vence. Se não for assim, Com certeza, né? Com certeza. E daí agora tu tá quase de férias, então. eu vou entrar de férias daqui a 2 semanas, praticamente. 2 semanas. Aí, só esperar agora para solicitar dispensa da disciplina e avançar para o semestre lá, para o quarto ou quinto semestre, com fé em Deus. Uhum. Que legal, cara. Que legal, Lucas. Fico muito feliz de poder conhecer um pouquinho da tua história aí e fazer parte, né? E Sim, pode me sim. chamar, né? Pode me chamar em qualquer dúvida que tu quiser, dica de estudo, pode me chamar ali da tua rotina, se quiser alguma dica, alguma coisa sobre a tua rotina. É o que você falou aí, velho. É fazer parte da minha rotina em si, mas assim, fazer parte da minha história. Eu Uhum. posso dizer, velho, de coração aberto, que se não fosse seu curso, eu não estaria onde eu estou hoje, não, cara. Porque foi através do seu curso. Não Que tem como legal. negar, não tem como mentir. Porque foi o único método que eu estudei, velho, só foi seu curso. Eu não Uhum. assisti vídeo aula, não contratei curso, não fiz nada. Só apliquei teu método e consegui chegar onde eu cheguei. Então eu tenho em mente, poxa, eu cheguei onde eu cheguei por mérito meu, beleza. Através de Deus também, beleza. Mas primeiro, eu só consegui chegar onde eu cheguei também através do curso do Leonardo que eu conheci. Porque se eu não tivesse conhecido o curso dele, eu ia ficar na mesma, eu ia tá com dois, três Ia botar a empregos culpa em hoje, Deus, trabalhando né? aqui. Né? Deus não me ajudou, Deus não me fez passar em É, medicina, isso, né? é. Porque, como eu falei a você, não adianta também você ter a fórmula e você não aplicar, né? Porque Sim, tem que aplicar, você tem que ter fé em Deus, velho. Porque também, se sem fé também, acho que dificilmente você chega em grandes lugares, entendeu? sim, Porque o nosso psicológico também, ele não tem hora que ele não aguenta, entendeu? Você pode ter o melhor curso, o melhor professor, mas se você não parar, não estudar e aplicar, e não ter uma fé e não se apegar em algo que possa, em momentos assim oportunos, onde você possa, sei lá, recarregar suas energias, suas forças, não dá certo. Entendeu? Então é isso, é força de vontade, muita fé, acreditar também no seu professor, no curso que você contratou, no caso no seu,
e correr atrás e entender que só depende de você. Porque o essencial você já oferece para a gente, o essencial não, o muito você já oferece para a gente, que é o curso e as técnicas. Agora basta o aluno colocar em prática, entendeu? Sim. Que bacana, cara, que bacana. Fico feliz aí de fazer parte aí. Vamos pra cima, né? Vamos positivar o CRM agora, né? A meta é o CRM agora. Com, com fé em Deus, cara. Oxe, não vejo a hora. Então tá, Lucas, qualquer coisa me chama, tá? Pode me chamar e manda mensagem. Se precisar de alguma dica, alguma coisa de histologia ali, só me chamar aí, tá? Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Pode ficar despreocupado. Tá. Você tem Estarei alguma mandando dúvida, sim. alguma coisa que tu quer me perguntar aí? Não, só queria ver contigo depois mesmo, que eu vi que geralmente quem passa, você acaba dando um suporte de mentoria de método, a Uhum. forma de estudar e acho que depois também tem a preparação para residência, né? Acho que algum curso, alguma coisa assim. E tem um curso também de inglês que eu acho que depois eu vou acabar contratando, Uhum. não para que eu fiquei interessado, mas no momento mesmo seria essa questão mesmo da o método, a forma como estudar para a faculdade mesmo. Se eu estou no É, caminho certo, o que acontece dentro da faculdade, né? Tu estuda, no Enem tu estuda para passar, né? Tá? isso, Na faculdade tu estuda para a vida. Então nosso para objetivo muda aprender. um pouco, né? Muda um pouco. Então, É, por exemplo, ali, tu tá estudando o pâncreas, por exemplo, né? Vamos supor lá um caso clínico de diabetes, né? Vou pegar diabetes que é mais fácil, né? Diabetes mellitus tipo 2, né? Que é uma resistência à insulina. Então, tu estuda ali o pâncreas e aí você direciona o teu estudo para a questão clínica, né? Então, tu não vai aprofundar lá, estudar a questão genética, né? Não, tu faz um estudo direcionado para aquilo que foi abordado, tá? Então, é um estudo prático que tu faz, né? E sempre focando na prática. Então, o que que eu recomendo para os alunos fazer, tá? Então, no teu caso ali, tu teve o caso clínico na segunda-feira, é isso? é. Toda segunda tem essa tutoria. Tá. Tem Então, esse caso clínico. na segunda-feira tu tem a tutoria e daí tu tem 8 objetivos, isso? Isso, para estudar ao longo da semana. Tá. Ao longo oito objetivos tu vai estudar ao longo da semana. O que que tu faz? Tu pega daí a referência que os professores te deu, né? E aí, para otimizar o teu estudo, tu usa a inteligência artificial. Então, tu sobe esse material, né, na inteligência artificial e tu usa ela para tu adquirir a base teórica. Então, tu faz um estudo direcionado só para aquilo que aprendeu. E aí, depois que tu acaba esse estudo, né? Tu faz ali, entendeu? Fez um método investigativo, né? Que nem a gente ensina lá no PBL-ATM. Depois tu vai fazer perguntas, né? Tu vai pedir para ele fazer perguntas, como se fosse um flashcards. Porque, por exemplo, no Enem, tu tem várias questões que tu pode estudar pelas questões. No caso aqui, tu vai pedir para o chat, né, fazer as questões para você. Então, tu pede para ele fazer as perguntas para você. Então, tu pergunta para ele, baseado nesse material aqui, elabore 10 perguntas para mim. Né? Aí ele vai elaborar as 10 perguntas, tu tenta responder. Depois que tu respondeu, tu pede para ele fazer um resumo, tá? Depois eu vou te mandar no teu e-mail, tá? Um passo a passo que eu disponibilizo para os alunos de como que funciona isso, tá? Aí depois tu vai fazer para ele. Construa uma história, né, para tu montar o mapa conceitual. Construa uma história desse conteúdo, como se tu estivesse explicando esse conteúdo para minha mãe, né? Então, com uma linguagem bem simples, ele vai criar uma narrativa, né? O seu João tem diabetes e aí ele gosta muito de comer um pudim, entende? Ele cria toda uma historinha ali, depois eu vou te mandar o passo a passo. E aí tu vai ver o que que vem na tua memória, que daí o outro passo é tu fazer o GPOM, né? Aí tu vai ver na tua memória o que que vem sobre diabetes. Que memória que tem na tua mente sobre diabetes? Por exemplo, diabetes. O que que vem na tua cabeça quando tu pensa em diabetes? Que memória que vem no teu cérebro? O tipo um que é a deficiência na produção de insulina, e o Mas tipo esse é o 2 que é a conceito. Que imagem resistência. que vem na tua cabeça, tipo diabetes? Tu pensa o quê, diabetes? Uma imagem Diabetes assim. vem a pessoa. Ó, quando eu penso, vem um paciente Tem algum emagrecido e o paciente que te outro. marcou ou algum familiar que teve diabetes? Uma imagem. É, uma imagem, ou então eu associo também a um exemplo, a comida. Tipo 2 eu Aham. associo a comida. Quer Sim. dizer, para tipo 2 é excesso de glicose no sangue, né, que tem resistência à insulina. Fazendo essa associação, assim, mais ou menos.
Então, o nosso cérebro ele memoriza muito mais fácil imagem do que conceitos. Então, a gente tem mais dificuldade para gravar o conceito, né? Então, a gente memoriza mais imagens. Por exemplo, eu tinha uma vizinha minha, né, lá na minha infância, que era Antônio o nome dela. Ela tinha o pé diabético, ela teve que amputar o pé dela. Então, quando tu fala diabetes, vem essa imagem na minha cabeça. Então, a imagem é muito mais fácil. Por exemplo, se tu fechar o olho agora, tu consegue imaginar o teu apartamento. Tu tá no hospital agora, mas tu consegue imaginar teu apartamento, né? Onde que é a Consigo. cozinha, onde que é o banheiro, onde que é teu quarto. Então é muito mais fácil você memorizar imagens e locais. Então, tu vai montar depois o teu GPOM, te recomendo tu revisar, né? O GPOM, né? Que é o Guia Padrão Ouro da Memorização. Então, a última etapa é tu fazer a memória. Para tu não trabalhar só a memória de curto prazo, tu fazer a memória de longo prazo. Então, tu faz baseado na tutoria que eles te passaram. Tu faz o método investigativo, depois tu faz 10 perguntas. Depois dessas 10 perguntas, tu cria um mapa conceitual e depois tu faz o GPOM, tá? Eu vou te mandar depois no teu e-mail todo o passo a passo, tá? É isso que eu oriento os alunos. Só que, óbvio, né? Cada matéria tu estuda de um jeito. Por exemplo, a anatomia é muito mais memória, porque não tem o conceito, né? Por exemplo, tu vai memorizar ali o epicôndilo lateral. Tipo, não tem um conceito do. Tu pode tentar memorizar os É, músculos que são inseridos no epicôndilo lateral, mas é um pouco mais complicado tu fazer isso, né? Então tu memoriza mais a estrutura anatômica, né? A alteração óssea que tem no úmero, por exemplo, né? A cabeça do úmero, né? Então, a una, o rádio. Então, tu memoriza mais a estrutura, né? Aí é mais só GPOM, né? Eu não recomendo tu fazer estudo teórico e tal. É mais aplicar o GPOM. Aí tu pode, por exemplo, na academia, né? Então, tu tá lá na academia, tu faz extensão do cotovelo, né? Tu pega ali, na polia, tu faz a extensão do cotovelo, né? Tu estende o braço. Então, o músculo que está sendo ativado é o tríceps braquial, né? Ele fica na loja posterior do braço. Aí tu isso. já pensa, qual que é o nervo que vai inervar esse músculo? Qual que é a raiz nervosa, entendeu? Aí tu pensa no movimento da academia, e aí tu pensa que músculo que eu estou sendo ativado, qual que é a origem e inserção do tríceps braquial, quais são os movimentos que ele faz e qual que é a raiz nervosa. Porque na tua prova, provavelmente de membro superior, né? De morfo ali, pode cair plexo braquial, né? Que é um conteúdo bem importante. Entendi, entendi. Entendi. Faz sentido para É, ti? vou tentar aplicar agora. Que eu vou estudar para tutoria, ainda faltam dois objetivos, vou tentar aplicar esse método que você acabou de falar aí. Uhum. Então assim, tu faz o método investigativo, que né, a gente ensina lá no PBL ATM, né? Aí a tua análise cirúrgica vai ser o material que o professor te falou. Depois tu faz um mapa conceitual, o que que eu aprendi durante esses 10, 15 minutos que eu estudei. E depois tu vai fazer ali o teu GPM, tá? Aí tu pode fazer, né? Não sei se tu tá fazendo resumo digital ou resumo físico. Eu prefiro o físico. Tá. Então tu pode continuar fazendo físico. E aí tu pode fazer um mapa mental, tu pode anotar só os principais tópicos, ou porque o resumo físico tu vai ver que às vezes tu tem que carregar o resumo, acaba essa logística física, né? O que que tu pode fazer? Tu pode criar um grupo do WhatsApp com as matérias. Então, por exemplo, um grupo de morfo, um grupo lá da matéria do SUS que tu falou, um grupo de bioquímica. Tu cria o grupo, só você no grupo, e aí tu fez a tua sessão de estudo, em vez de tu fazer o mapa conceitual escrito, como, por exemplo, tô com pouco tempo, Léo. Então, em vez de tu fazer o mapa conceitual escrito, tu pode gravar um áudio explicando sobre a diabetes, sobre o tratamento. Aí, por exemplo, tu tá no hospital, tu não tem tempo de pegar e estudar, mas tu pode escutar teu áudio, entendeu? Bacana, Aí, cara, porra, que tu massa. otimiza teu tempo, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhava na academia, às vezes eu pegava meu telefone e escutava um áudio aqui, né? De bioquímica, por exemplo, né? O metabolismo do ferro, né? Eu gravava um áudio explicando o metabolismo do ferro. Daí eu criava uma neuro, a associação com as escadas do meu prédio. Então, cada degrau da escada, né? Cada andar da escada, daí tinha uma oficina embaixo, para mim, memorizar o metabolismo do ferro, né? Então, eu criava neuroassociações de memórias que eu já tinha. Por quê? Para o nosso cérebro é muito mais fácil criar uma memória baseada numa memória que tu já tem do que ele inventar alguma coisa nova. Por isso que você tentar puxar o conceito é mais difícil. Mas se eu me lembro, por exemplo, da diabetes tipo 1, da minha vizinha, que tinha pé diabético e usava insulina, fica muito mais fácil eu ter essa memória do que eu lembrar o conceito, né? E aí tem a LABA, que é a diabetes no adulto, né? Então tem vários tipos de diabetes. Aí tem o tratamento, a metformina, né? Qual que é o mecanismo de ação da metformina, né? Ela tem os receptores GLUT, né? Então ela abre esses receptores. Então eu imagino eu abrindo a casa dessa minha vizinha, né? Então
A função da insulina é abrir a porta para a célula poder entrar. Só que o paciente ele tem resistência à insulina. Então, como se tu tivesse várias portas, mas tu tem poucas chaves para abrir, porque o hormônio funciona com chave e fechadura. Então, eu não consigo abrir essa porta. Então, se eu memorizo a porta dessa minha vizinha, que tinha pé diabético, que teve amputação do pé, fica muito mais fácil eu gravar essa informação que eu quero gravar. Então, por isso que eu conseguia ter um bom resultado na faculdade, por causa que eu criava essas neuroassociações, eu não tentava memorizar o conceito, eu tentava memorizar com algum local, com alguma memória que eu já tinha, sabe? Pô, bacana, bacana. Gostei, velho. Pô, nunca pensei nessa estratégia não de gravar o áudio explicando o conteúdo e mandar no WhatsApp. Porra, o aderivo, gostei muito. Tá? E aí, o que que eu faço, tá? O que que eu fazia durante a faculdade? E faço até hoje, né? Porque eu continuo estudando, né? A gente nunca para. Então, por exemplo, antes de dormir, eu sempre vejo quais foram os três conteúdos que eu estudei hoje. Ah, hoje eu estudei sobre o climatério, né? Então, a mulher na fase da menopausa, ela para de produzir estrogênio e progesterona. Então, eu reviso esse conteúdo sempre à noite ali. Ah, pego meu telefone aqui, que eu estudei, eu tenho o bloco de notas, né? Eu gosto de anotar tudo no telefone. Vejo aqui meu bloco de notas, o que que eu estudei hoje. Ah, hoje eu revisei sobre hipotireoidismo subclínico. Beleza. Ah, hoje eu revisei o tratamento de infecção do trato urinário em mulheres, né? Qual antibiótico eu uso e quanto tempo eu uso esse antibiótico. Beleza, então, três assuntos. Então, todos os dias eu coloco como meta aprender três coisas, ou revisar três coisas, porque esses conteúdos eu já tive na faculdade. Então, eu acho que isso também é uma estratégia boa para ti, né? Tipo, cara, três coisas que eu estudei hoje, né? Três coisas que eu aprendi hoje, né? Entendeu? Ah, pô, bacana, velho. Vou aderir. Gostei muito. Depois eu vou anotar tudo, tá? Tudo que eu tô falando eu vou te mandar no e-mail, tá? Até de tarde eu anotei aqui algumas informações, depois eu te passo ali no teu e-mail, eu coloco um passo a passo para ti. Outra coisa também, Tá. né, que eu acho válido tu fazer por exemplo, tu tá estudando lá o sistema renal, né? Aí tu tem um paciente teu que tá internado com doença renal crônica, né? A creatinina do cara tá na lua lá, né? Ele não tá urinando, tá com uma diurese baixa e tá com a função renal dele piorada. Ele tá com doença renal crônica ou uma doença renal aguda. E aí tu tá estudando, cara, toda vez que tu vê esse paciente, que tu vê a prescrição dele, tu tem que linkar com o teu conteúdo lá, entendeu? E eu monto a diálise, eu monto a prisma. Tu faz diálise aí, hemodiálise? É fácil, eu mesmo monto a máquina prisma. Você Sim. já ouviu falar prisma? Prisma, Sim, prisma aham, sim, flex? sim. Aham. Caiu até Eu na minha monto. prova Eu isso. posso estar associando. Tu tem que toda hora linkar. Então, por exemplo, tu vê lá um paciente lá que tá com delírio. Aí vocês amarraram ele. Aí tu amarrou aqui o braço dele, né? Fez a contenção mecânica. Cara, tu já tem que ver rádio una, né? Tu já teve prova já de membro superior? Tire agora na anatomia. De Já tive. anatomia? Tá. Então, É, cara, tu que tem é o que ver ali, rádio. tu já tem que pensar, né? Rádio, una, quais são as estruturas, como que o professor pode cair na prova, quais são os músculos, né? Sim. Do antebraço, né? As lojas, aí tu memoriza por setores, né? Que é difícil memorizar todos os músculos, os extensores dos dedos, o curto, o longo, né? Os flexores, o nervo mediano, o nervo ulnar, né? Por onde que ele passa, né? Então, quer dizer, a gente bate aqui, tem o choquezinho, né? Então, tu tem que estar toda hora linkando, cara. Porque assim, eu vou ser sincero pra ti, eu não conseguia chegar em casa e estudar 4 horas, 5 horas, né? Eu não conseguia isso porque eu trabalhava na academia e era muito puxado pra mim. Então, o que que eu fazia, cara? Eu tava na academia, eu tava pensando conteúdo. Então, tipo assim, eu vi o meu aluno ali da academia fazendo agachamento. Cara, eu já pensava o quadríceps, né? O posterior do coxa, semimembranoso, semitendíneo, né? O bíceps femoral. Então, eu já ficava pensando isso, né? Então, o cara senta ali naquele exercício da cadeirinha, sabe? Que tu faz extensão. Hum. Aí eu já pensava, o quadríceps, o reto femoral, o vasto medial, né? Então eu já pensava, tá, quadríceps, por quê? Porque são quatro músculos. Qual que é a origem dele? Qual que é a inserção dele? Que movimento que ele faz? Ele faz extensão, né? Faz a extensão do joelho. Então eu já ficava pensando nisso, sabe? Porque eu não tinha tempo de chegar em casa e estudar anatomia, entende? Pô, bacana. De fato, esse negócio de você associar o conteúdo com as coisas realmente funciona mesmo. Foi o que eu apliquei durante a preparação para o Enem. Mas eu não para se aplicar também durante a faculdade. Pô,
E Gostei tipo muito, assim, velho. cara, se tu vê as mentorias, tu não tá participando mais das mentorias do curso, mas, cara, toda mentoria que eu dou, eu falo alguma coisa que eu estudei no dia. Ou antibiótico, ou um paciente, por exemplo, a última mentoria que eu dei, eu falei de carcinoma base celular. Entendeu? Tipo, eu tava dando mentoria ali, daí eu queria explicar para os alunos, né? Eu falei, ó, tipo, por exemplo, hoje eu estudei carcinoma base celular, que é um câncer benigno, né, que acomete mais pessoas brancas, nas regiões que são mais fotossensíveis. Então, né, foi na asa do nariz aqui que o paciente tinha, né, um CBC. Então, o diagnóstico, a conduta. Então, tipo assim, eu tô dando mentoria e tô revisando o conteúdo que eu estudei no dia, entende? Então, tu ter essa. Tu vai falar com algum técnico, né? Porque tu também é como se fosse o chefe, né? Né, vai A orientar gente o técnico supervisiona ali. eles. Isso. Acaba supervisionando ele, cara, pega uma informação que tu aprendeu ali, já explica pra ele, ó, furosemida é um diurético de alça, né? Tu tá estudando ali sistema, já tenta linkar. Pô, tá usando furosemida, tá? Aí tu bota no Google ali, mecanismo de ação furosemida. Aí tu já vê, pô, aí tu vê anatomia, aí tu vê fisiologia do sistema renal, entendeu? Aí tu, cara, tu trabalha 36 horas, são 36 horas que tu tem a oportunidade de estudar todos os conteúdos que tu tá vendo na faculdade e correlacionar com os pacientes que estão internados na tua UTI. E é o que você falou aí, né? Eu ainda tenho a oportunidade de vivenciar todos os dias. E tenho que aproveitar os tempos que eu tenho e tentar associar os conteúdos no trabalho, do jeito que você falou aí. Aproveitar o momento ali, e aí já vai pesquisar ali, já vai ver o mecanismo que você falou, já orienta ali o técnico. Pô, eu gostei muito. Quando eu tinha pensado, não tinha parado para fazer essa análise, não, velho. Cara, que jogada de mestre, viu, velho? Isso aí, cara, isso aí. Então, assim, é, o método, né? O método atletamente, a promessa que eu faço para os alunos é isso: é você estudar sem ter tempo. Daí os alunos, tá, mas e como é que eu vou estudar durante a faculdade? Cara, tipo, igual você estuda. Aí um exemplo pra ti, cara, eu ligava pra minha avó, né? Às vezes, e tipo, eu tava falando com ela, cara, ó, avó, hoje eu estudei hipertensão arterial sistêmica. Tem o enalapril e tem a losartana. Enalapril é um IECA, losartana é um BRA. Então, tipo assim, eu tava conversando com ela e tava explicando uma parada que eu estudei no dia, entende? Então, Entendi, por exemplo, entendi. quando eu tava rodando em ginecologia, né? A minha irmã tem sido do ovário policístico, né? Então, eu tava estudando ginecologia, né? E, tipo assim, eu falava com ela, eu já explicava pra ela, né? Falava sobre a progesterona, sobre o estrogênio, que a progesterona faz atrofia do endométrio, que é a musculatura que tem no canal vaginal. Então, eu falava o FSH, que é produzido no cérebro, o LH, aí eles mandam informação pro teu ovário produzir esses hormônios, né? Então, e daí eu explicava como que funciona a pílula anticoncepcional, né? Tem a combinada, que é com estrogênio e progesterona, tem só de progesterona, e como que tu usa, quais são as contraindicações. Então, tipo assim, eu pegava uma situação ali que eu tava conversando e usava aquela situação para tentar explicar o conteúdo. Que é o melhor método de estudo, é tu explicar o que tu aprendeu. Pô, que bacana, velho. Inclusive, na faculdade, quando eu estou assistindo alguma aula, sabe o que eu faço muito, Léo? Eu faço pesquisar ali na hora. Tipo, o professor ele está dando uma aula de um conteúdo, aí ela falou alguma coisa importante. A beta-alfa, alguma coisa que ela é responsável, ela bloqueia a produção desse ouvido. Eu vou lá na hora e jogo no Google. E Uhum. pesquiso e vou lendo. Porque como como a aula ali presencial comigo não funciona muito, então eu Uhum. tento o tempo todo ficar no método investigativo ali durante a aula mesmo. E comigo funciona, cara. Mas eu não tinha. Eu tô fazendo certo, não tô? Tô no caminho Isso certo, aí, né? isso aí. O que tu É. pode fazer, tá? Que é tu pegar e fazer uma conta no chat GPT e pedir para ele, ó, haja como um professor de fisiologia humana e me explique qual a função das células beta e alfa do pâncreas. Entendeu? Uhum, Aí ele te explica. uhum. Agora, explique como se você estivesse explicando para minha mãe, que é analfabeta, que mora no interior da Bahia, de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Aí ele te explica de uma forma mais pedagógica. Ou tu pode, por exemplo, me explique em tom de fofoca, como se fosse uma fofoca, entende? Então Uhum. hoje eu uso muito mais o GPT porque ele é uma inteligência que se tu treina ele, tu vai ensinando ele, entendeu? Quanto mais tu treinar ele, melhor são as respostas que ele tem. Quanto mais tu alimentar ele, subir livros em PDF, colocar informações ali, o Google não. O Google ele não guarda essas informações das tuas pesquisas, entende? E o ChatGPT tu cria ali o assessor, tu vai treinando ele, entendeu? Aí, cara, isso daí ajuda demais. Hoje no meu trabalho, por exemplo, chega um paciente.
eu subo o PDF ali no GPT e ele já mostra para mim quais são os exames que estão alterados, entendeu? Aí eu falo Bacana, velho, os dados bacana. clínicos, então ele ajuda demais para tu fazer prontuário, né? Antes tu tinha que escrever tudo, então tu pede, tu manda as informações, pede para ele montar. Então ele facilita muito a nossa vida, né? A IA, né? A inteligência artificial, ela ajuda demais, tem que saber como utilizar ela. Então, é só isso. Em vez de tu usar o Google, eu usaria, porque daí fica gravado ali as informações e tu vai alimentando ele. Quanto mais tu alimenta ele, melhor são as respostas que ele te dá. Entendi. Pô, Léo, bacana, bacana. Daí Vou fica aderir sim, salvo, com entendeu? certeza. Fica salvo ali o que tu pediu pra ele fica salvo, né? E tu pode conversar em inglês com ele, né? Tu pode treinar inglês. Eu vou te mandar também um passo a passo ali pra tu estudar inglês durante a faculdade, entendeu? Tá Por bom, exemplo, o entendi. fígado, né? Liver, né? Então tu já pensa, cara, como é que como que é essa nomenclatura em inglês, né? Arms, né? Que é braço. Então tu já vai criando essa neuroassociação, entendeu? Gut, né, que é intestino, entendeu? Tu já vai criando esse link aí com as palavras, porque o primeiro passo para o inglês é tu memorizar 2.000 palavras, tá? Os americanos falam que se tu memorizar 2.000 palavras, as palavras mais faladas no inglês, tu já consegue ter o inglês ali para conseguir se comunicar, entendeu? Entendi. Que são Pô, as palavras bacana, mais Léo. faladas, entendeu? Então eu vou te mandar Uhum. também ali um passo a passo. Eu não vou conseguir te mandar agora que eu tenho um compromisso, mas acho que até o final do dia eu te mando naquele e-mail que tu me mandou ali. Não fique sem problema, fique despreocupado. Quando você puder, você manda. Despreocupado, cara. Mas, assim, uma manhã muito valiosa mesmo, justamente agora no final, adquirir muito conhecimento e vai me ajudar muito, cara. Não tinha essa visão e vou ter essa visão agora, a partir de agora. Quando sair aqui, já vou começar a aplicar aqui no trabalho. Isso aí, cara, tu tem que explicar, cara, explica tudo. E tu vai ver quando tu for médico, cara, os pacientes, se tu explicar pra ele, cara, ó, eu vou te dar levotiroxina, né? O teu TSH tá muito alto e o T4 tu não tá produzindo. A tireoide produz um hormônio chamado T4. Eu vou te dar esse hormônio porque o cérebro tá mandando informação, mas a tireoide não tá funcionando. Então eu vou te dar aqui levotiroxina, 25 microgramas e você vai tomar em jejum essa medicação aqui. O que que ela vai fazer? A tua tireoide não tá funcionando direito, então eu vou dar essa medicação aqui pra ti. Cara, se tu explica pro paciente por que que tu tá dando e a função do remédio, tu ganha o cara. Ele confia mais, né? Vê que você entende. Daí sabe o que que eu tô fazendo? No SUS eu não consigo fazer, no particular. Porque SUS eu atendo 12 pacientes uma manhã, né? No particular eu fico uma hora com o paciente. Então, no particular eu consigo fazer. O que que eu faço? Eu crio um PDF explicando os exames que estão alterados, explico de uma linguagem bem simples, aí eu uso a IA para me ajudar. Uma linguagem simples, qual que é a função desses exames e por que que eles estão alterados. O tratamento o que cada ativo que eu vou dar para o paciente funciona no corpo dele, né? Quais são os benefícios daquilo. E aí, geralmente, a gente sempre fala, né? Orientação da mudança do estilo de vida, né? Aí eu falo que eu atendo muito ansiedade, depressão, né? A parte de saúde mental. Então eu falo, tipo, eu explico técnicas de respiração. Então eu mando um livro de 15, 20 páginas para cada paciente, entendeu? E aí eu uso a IA para isso ficar mais rápido e conseguir fazer isso na prática. E eu mando um PDF para ele. Então, tem a consulta e depois, que é o que eu vou fazer contigo, vou te mandar depois um PDF. E aí eu mando esse PDF pro paciente, cara, tu ganha o paciente. Ele vai te indicar para o amigo, pro primo, pro tio, para todo mundo. Ah, entendi, Léo, entendi. Pô, bacana, velho. É. De fato, e você explicando também, você acaba tendendo a reter o conteúdo, né? Você memoriza, você acaba não esquecendo. E se você tiver alguma situação assim, dia a dia, mesmo até no meu caso como enfermeiro, a gente vai lembrar porque a gente criou aquela memória, né? Pelo fato de você ter ali explicado, o mecanismo de ação, como é que funciona. Algum momento da memória ali, quando você precisar, de fato, vai vir aquela memória ali. Mas bacana, bacana mesmo, Léo. Porra, aprendi muito mesmo, velho. Vou usar esse método que você me ensinou tudo e vou esperar também o PDF no e-mail e vou Tá. começar a Uhum. E eu aplicar. vou te mandar a E aí vou te dando gravação feedback também. também, como é que eu tô Depois, indo. se tu quiser revisar, né? Tá. Tu pode revisar, eu te mando também a gravação, né? Tu pode revisar ela pra tu ver, pra tu escutar depois, por exemplo, quero escutar o que ele falou. Aí tu pode escutar também, daí, entendeu? Te manda um link do Sim, Drive, sim, tu sim. pode ver a gravação também, tu pode revisar também, daí, tá? Pronto, combinado, combinado. Mais alguma dúvida, Lucas?
Não, só essa mesmo. Minha dúvida que estava esses dias me deixando assim, ansioso, mesmo, me preocupando, era esse mesmo. A forma de estudo. Você agora já me ensinou, já me colocou no caminho certo. Isso aí, cara. E óbvio, né? Cuidar da alimentação, corrida, né? Tu tem TDAH, cara, tu tem que correr. Ou fazer luta, tu tem que fazer alguma coisa que canse teu corpo, tá? Então, sai um pouquinho mais cedo da aula, cara. Tipo assim, eu estourei todas as minhas faltas, tá? Eu ia muito pouco nas aulas. Então, abusa disso. Tu pode faltar 4 vezes que tu não vai ser reprovado. Então, usa isso como, né, com bom senso, óbvio, né? Não vai reprovar por falta, mas abusa e usa e abusa das faltas, tá? Tem muita aula que tu não precisa estar lá, que tu não precisa ficar na aula. Então, tipo assim, cara, tinha aula lá sobre, por exemplo, fisiologia cardiovascular, uma aula de fisiologia lá. Cara, eu vou ficar a tarde inteira lá para a professora mostrar os slides, ficar passando slide, entendeu? Cara, eu Não estudo faz em casa sentido. aqui meia hora, faço meus flashcards, faço o meu GPOM em 20 minutos e vou viver a minha vida, entendeu? Vou trabalhar, vou correr, vou ir na academia, entendeu? Então tu pode faltar quase um mês, né? Eu não sei como é que é na tua faculdade, tem que ver isso. Mas nós lá tinha 25% de faltas, né? No semestre todo, então dava mais ou menos 4 faltas, né? Então uma aula por semana, dá pra faltar tipo, um mês inteiro. Óbvio que eu não faltava um mês inteiro, mas eu usava quando precisava. Então, essa semana eu vou faltar a fisiologia. Semana que vem eu não vou na aula de histologia. Essa semana eu não vou ir na aula de anatomia. Então, eu pegava aquela tarde ou aquela manhã que eu tinha aquela aula que eu não fui e usava para estudar, para botar a matéria em dia. Pô, bacana, velho. Entendi, entendi, é. Vou começar a usar essa estratégia também. Então tá, Lucas, foi um prazer te conhecer, cara. Brigadão aí de coração mesmo, né? Fico feliz em poder te ajudar e qualquer coisa, cara, pode me chamar ali. Vai ser um prazer aí fazer parte da tua história. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado pela manhã aí de conhecimento, né? De informações importantes, valiosas, que vai me ajudar muito durante a faculdade. E mais uma vez, eu te agradeço muito pelo curso, pela dedicação, pelo trabalho e pela minha aprovação. E sabe que você faz parte disso, velho. Te agradeço mesmo de coração e te desejo o melhor, velho. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, que a gente possa se encontrar futuramente aí como os colegas médicos. Com certeza, com certeza. Valeu, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.